Bom dia, gente, de novo. Estou abrindo aqui para a gente vai trabalhar agora. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, olha só. Na semana passada, a gente falou sobre esse módulo aqui, o módulo 18, onde a gente trabalhou. Deixa eu acertar a galera aqui. Onde a gente começou a trabalhar com a ideia da democracia. E aí eu lembro que a gente comentou sobre o que é um sistema político. Aí eu falei com vocês que um sistema político ele envolve a ideia das instituições legais, das instituições legítimas associadas com as manifestações reais, ou seja, sempre tem que ter um diálogo com a população, com a sociedade em si, que só aí a gente vai poder dizer se é um sistema democrático, se é um sistema autoritário ou não. Então a gente sempre tem que ter essa noção, essa ideia para a gente. E aí a gente fez uma discussão bem legalzinha, né, no qual a gente começou a falar sobre as questões da democracia, participação popular, se a democracia é só o voto da população ou se tem uma participação efetiva, né, como devem ser as votações, e por aí vai. Né? Então, eu lembro que algumas pessoas falaram algumas paradas bem interessantes através do chat, então a aula rendeu, a gente passou até uns 3, 4, 5 minutinhos do horário normal. Porém, se eu não me engano, a gente parou naquela aula falando aqui sobre a ideia das formas de decisão na democracia. Né? Foi um pouquinho corrida essa parte. Então, hoje, a gente vai partir daqui para começar a falar do resto como um todo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em democracia, geralmente a gente está falando de democracia em participação popular. Sendo que essa participação ela pode ser majoritária e ela pode ser proporcional, como eu já tinha colocado na aula passada. Quando a gente fala em uma democracia, uma forma de decisão majoritária, a gente sempre está falando na vontade da maioria. Então, por exemplo, em eleições para presidente no Brasil, o que vale é o voto da maioria. Então, para o cara ser eleito, ele precisa de 50% dos votos mais um. Tá? Então, para ser eleito, 50% dos votos mais um. Quando ele não consegue atingir esse 50% dos votos mais um no primeiro turno, há um segundo turno que a eleição vai ocorrer com o segundo candidato mais votado. Tá? Então, é baseado nisso. Em 2 turnos. No segundo turno, obrigatoriamente, o cara vai ter que conseguir 50% mais um voto. Tá? Então, é justamente essa ideia. Então, existe essa possibilidade de forma de decisão majoritária, ou seja, a maioria vota. No entanto, essa maioria nem sempre representa a população como um todo, como a gente já discutiu na aula passada. Por quê? Existem o que a gente chama das minorias políticas, que nem sempre são a minoria no quantitativo da população. Tá? Então, existe essa ideia. E aí, as minorias políticas precisam também serem representadas. Para isso, existe também o voto proporcional, a forma de decisão proporcional, que é a forma no qual se elege vereadores, deputados, senadores no Brasil. Ou seja, não é eleito só uma pessoa, mas uma quantidade de candidatos, no qual o grande objetivo é de que essa grande quantidade de candidatos eleitos
que possibilite uma melhor representação de todas as parcelas da sociedade. Então, aquela parcela que não conseguiu eleger o presidente por não ter uma quantidade muito grande no ato de votar, ela vai conseguir eleger dessa maneira aqui. Tá? Então, basicamente isso. Por quê? Quando a gente fala em democracia, a gente tem que entender que democracia ela tem que abrir espaço para diferentes ideias, para diferentes opiniões, para diferentes pensamentos. Então, não existe democracia onde só um pensamento é que manda. Não. Existe toda uma divisão, existe toda uma base, né, no qual você... Para a democracia exigir, isso é bom a gente falar, ela tem que ter o conflito, tá? E quando eu falo conflito, não é guerra, não. Não é as pessoas se batendo, não. É o conflito de pensamentos, o conflito de ideias. Não existe democracia apenas com uma ideia, mas sim com um conflito de ideias, tá? E conflito no bom sentido, beleza? Então, para a democracia existir, é necessário isso. Por isso se tomam decisões a partir da ideia da proporcionalidade, para permitir que esse confronto, esse conflito de ideias possa existir de fato, não ficar só no campo teórico. Por quê? Se os votos sempre forem majoritários, nunca vai ter um conflito de ideias, porque sempre quem vai governar é quem tem o apoio da maioria, e isso não existe, tá, dentro de uma democracia. Então, toda vez que a gente está falando em democracia, a gente obrigatoriamente está falando também de que ela envolve a gestão da política através da participação popular. Então, quando a gente fala em democracia, a gente tem que pensar que a democracia ela envolve a gestão da política com a participação do povo. Sendo que essa participação do povo ela pode ser de diversas maneiras, como a gente já bem colocou. Pode ser de forma majoritária, pode ser de forma proporcional, mas dentro da forma majoritária ou proporcional, existem algumas subdivisões, que é o que a gente vai ver hoje, que é... Está passando aqui, só um instante. Que é os tipos de democracia. A gente pode entender que existem as democracias direta, a democracia representativa e a semidireta, tá? Então, existem esses três tipos. Vamos tentar falar um pouquinho de cada uma, beleza? Primeiro, a gente começa falando aqui pela democracia direta. Esse tipo de democracia, como já está ali, ela geralmente é utilizada em sociedades onde a demos é considerada reduzida. Então, a parcela da população que tem um direito político garantido é reduzido. Então, vamos lá. Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar disso esse ano, né? Sobre a Grécia Antiga, a democracia na Grécia Antiga. Ela era como? Ela era direta. Por que ela era direta? Porque o que a gente entende como a demos, ou seja, o que a gente entende da parcela da sociedade que era considerada cidadã, era muito pequena. Então, se quem tinha o direito de cidadania era muito pequeno, você conseguia permitir que todas as pessoas pudessem participar das decisões políticas. Um exemplo de democracia representativa direta hoje são os condomínios. Não sei quem mora em condomínio, mas, por exemplo, nos condomínios existem os síndicos. Os síndicos, eles, né, gerem o dia a dia do prédio. Porém, qualquer coisa que eles forem fazer no prédio, eles precisam pedir autorização aos condôminos, ou seja, aos donos dos apartamentos. Porque vai envolver dinheiro dos condôminos, né, que é a mensalidade que todo mundo paga. Então, você precisa dar, né, transparência a todos os atos que você está fazendo com o dinheiro de quem está pagando o condomínio mês a mês. Então, para isso, existem as assembleias nos condomínios, onde os condôminos são convidados a irem e aí eles votam se eles aprovam ou não naquilo ali. Vários condôminos não vão, é o direito da pessoa não ir também, tá? Mas eles são convidados a tomar as decisões
que vão ser de comum a todo prédio. Então, isso é um exemplo de uma democracia direta, no qual os condôminos que vão tomar as decisões. Sendo que, nessas assembleias dos prédios, o que vale é sempre a maioria. Então, o tipo de democracia ali é direta? É, mas ela é majoritária, porque não abre espaço, tá? Não abre espaço para proporcionalidades ali, não, porque tem que ser uma decisão, ou é isso ou não é isso, e ponto final. Tá? Então, a democracia nos prédios, nos condomínios, são democracias diretas e majoritárias. Então, ela geralmente acontece quando a demos é considerada reduzida, ou seja, o escopo da cidadania é limitado, ou seja, nem todos têm direito à cidadania. Então, por exemplo, num prédio, né, quando você vai tomar as decisões, só quem pode é o representante do apartamento. Então, por exemplo, lá tem 10 apartamentos no prédio. E aí, então, só 10 pessoas vão poder votar. Ah, mas na minha casa moram duas. Uma pessoa vai votar, né? Uma ou outra. Então, só 10 votos que vão ter. Né? Por exemplo, meu prédio, se eu não me engano, são dois lados do meu prédio. Então, se não me engano, são 300 apartamentos, algo assim. Então, tem 300 pessoas aptas a votar. Nunca ocorre das 300 pessoas irem votar, tá? Mas são 300 pessoas aptas a votar. É algo que, para um prédio, por mais que seja muito, 300 pessoas votando, é possível de se fazer. É possível. Né? Mas, quando a gente começa a ver que exemplos de sociedades com uma população, os cidadãos em uma escala muito grande, aí sim isso começa a ficar impossibilitado. Porque você vai ter um grupo de pessoas muito grande, no qual você não vai conseguir equilibrar os interesses de todos eles. Então, isso começa a ser um problema. Gente, alguém mandou alguma coisa no chat, mas o chat não está abrindo para mim. Abriu. Ah, tá. Mas se os moradores do mesmo apartamento discordarem, aí a galera se envolve, roupa suja vai ter que lavar em casa. Entendeu? Mas geralmente é isso. Por exemplo, vamos supor, aí é que está um ponto interessante, eu acho que eu estou entendendo o que você está colocando. Vamos supor que nesse apartamento more pessoas que resolveram morar juntos, né? Não que geralmente, não necessariamente um casal, né? Mas pessoas que resolveram, vamos morar junto e tal. Beleza. Se essas pessoas não forem donas do apartamento, tá? Se elas não forem donas do apartamento, se elas estiverem alugando, elas precisam pedir autorização ao dono do apartamento para poder votar. Então, o dono do apartamento ele vai ter que dar uma autorização por escrito, né, para o cara poder votar. Agora, se as pessoas do mesmo apartamento não concordarem, aí é melhor nem ir votar. É melhor não votar para não criar problema. Mas, geralmente, é essa ideia. Tá? Nas decisões, elas geralmente envolvem, né, o voto da maioria. Mas um apartamento não pode ter 2 votos. Tá? Não pode. A não ser que, por exemplo, o dono de um apartamento seja dono de outro apartamento também. Aí ele tem direito a mais de um voto. Tá? É a única possibilidade. Tá? E, geralmente, por exemplo, a grande questão também está no seguinte, eu moro no apartamento, aí a pessoa que mora comigo, ela é a dona do apartamento. Quem tem o direito de votar é a dona do apartamento, que está lá no papel que é dona do apartamento. Aí quem vai valer é o voto dessa pessoa, entendeu? É justamente essa ideia. Então, a gente geralmente começa a pensar a democracia direta baseada nisso tudo. O grande ponto que a gente tem que ter em mente é que, dentro da democracia direta, isso aqui é extremamente importante da gente pensar, gente. Ó, há uma justa posição entre o agente popular e o agente político. Como assim o agente popular e o agente político? O indivíduo, o cidadão, é o mesmo que toma as decisões. Então, por isso que há essa justa posição entre o agente popular e o agente político. Não há uma separação entre cidadão e quem toma a decisão. É um cara que ele tem que estar diariamente, ele tem que estar diretamente envolvido com as transformações, tem que estar envolvido com o ambiente no qual ele está inserido. Quando eu digo que ele tem que estar envolvido, por exemplo, é algo que não existe muito hoje.
né? Porque a gente sabe todas as coisas que fazem na nossa sociedade, que os governantes fazem na nossa sociedade? Não, não, a gente não sabe, né? Por exemplo, essa semana mesmo aconteceu aqui na minha rua, né, essa operação tapa-buraco, né? A prefeitura veio aqui, aí tinha uns buracos ali na rua e tal, e aí fizeram todo, né, taparam os buracos. Eu sabia disso? Não sabia disso. Eu soube 2 dias depois, quando apareceu numa página do Facebook, e aí eu vi que fizeram isso aqui legal. Por quê? Eu não vi, não fui na rua, né, porque eu estou indo pouquíssimo na rua, e aí eu descobri só por isso. E ninguém veio me consultar, ninguém veio consultar a galera da minha rua se eu podia fazer isso daqui, né? Ninguém tomou essa decisão. Então, há uma separação, né, hoje em dia, do agente popular, que no caso sou eu, e do agente político, que são os caras que tomam as decisões. Então, não houve, né, uma aproximação, coisa que na democracia direta vai ocorrer essa aproximação. Por quê? Quem vai decidir o que vai ser feito ou não é o próprio agente popular. Então, ele tem noção de onde vai ser feito cada coisa, como vai ser feito, porque ele votou, ele decidiu por aquilo ali. Ah, mas ele votou contra. Mas se ele está no âmbito dos que votaram, contra ou a favor, ele decidiu por aquilo ali. Ele concorda com o resultado. É justamente essa ideia. Se foi feito de forma justa, se foi feita de forma legal e legítima, obviamente. Tá? E se a dona te mandar, aí você é o representante. Se ela te mandar como representante, ela te mandou. Não tem problema nenhum, tá? Mas tem que ter um papel para comprovar isso daí. Então, a democracia direta, ela tem justamente essa característica. Agora, em contraposição à democracia direta, geralmente a gente fala da democracia representativa. Como já está dizendo no nome, essa democracia ela é caracterizada pelos cidadãos serem representados por políticos. E aí ela é utilizada em sociedades, como está aqui, ó, onde a demos é considerada elevada. Então, onde a galera que tem a cidadania em grande escala, o escopo da cidadania está expandido, a gente coloca que essa democracia ela é representativa, porque você não consegue fazer com que toda a população possa participar das decisões. É algo que é extremamente complicado de se fazer. Então, por exemplo, ali é caracterizado pela delegação da atividade política aos representantes escolhidos entre os cidadãos. Então, repara, como eu não vou conseguir juntar todo mundo para tomar uma decisão, o que eu vou lá e faço? Eu escolho, eu faço uma votação onde a população, onde os cidadãos vão escolher os seus representantes e esses representantes vão tomar as decisões pela população como um todo. Então, você abre espaço, você abre margem para que a população deixe de tomar decisões e ela encare só as consequências dessas decisões. Obviamente, aí é um ponto interessante. A democracia representativa, ela não tem que ter a ideia de que, se a gente escolher um representante, o problema ele vai lá e faz o que quer. Não é isso. Não é isso. A democracia representativa, ela serve porque não tem a possibilidade de todos tomarem as decisões em conjunto sempre. Então, você vai lá e opta por, ao invés de tomar essas decisões, escolhe outros, mas o papel do cidadão é de fiscalizar, de sempre estar de olho, né, em quem toma as decisões. É justamente essa ideia. Então, o cidadão ele sempre tem essa função, ele sempre tem essa missão de fiscalizar as pessoas que eles escolheram como os representantes da sociedade. E aí, essa democracia ela é bem complexa, paradoxal, porque ela marca pela ideia da autonomia da escolha, ou seja, o cidadão ele tem autonomia, ele tem o poder de decidir quem ele quer, tá? Ele tem o poder de decidir quem ele quer. Porém, a decisão que ele faz permite que ele perca a autonomia das atribuições. Ou seja, ele tem a autonomia de escolher alguém,
mas essa escolha vai fazer com que ele, a partir de agora, perca a autonomia para tomar as decisões em relação ao seu local de origem, ao local no qual ele está estabelecido. Então, da democracia direta, eu tenho a autonomia da escolha e a autonomia das atribuições. Na democracia representativa, tá? A gente tem a autonomia da escolha, mas a perda da autonomia das atribuições. E aí, um ponto que é extremamente importante a gente pensar. Um ponto que é extremamente importante a gente pensar. Dentro da democracia, é possível a gente ter uma democracia representativa indireta? Alguém sabe me dizer ou não? Uma democracia representativa indireta. Por que eu estou colocando isso? Talvez isso fique um pouco mais complicado. Porque talvez vocês devem estar imaginando que democracia representativa, como ela é diferente da democracia direta aqui que a gente está colocando, a gente geralmente pode associar a ideia de que ela é automaticamente indireta. Geralmente a gente utiliza esse termo. Mas eu estou querendo dizer aqui o seguinte: dentro da democracia representativa, eu vou escolher uma pessoa para eleger para presidente. Existe a eleição direta e existe a eleição indireta. Tá? Existe esse ponto. A gente está falando de democracia direta e democracia indireta. Mas quando a gente vai para as eleições, a gente pode trabalhar com eleição direta e eleição indireta. Então, dentro de uma democracia representativa, eu posso ter eleições diretas ou eleições indiretas. Tá dando para entender? Vou dar o melhor exemplo para vocês. As eleições para presidente do Brasil, por exemplo, são eleições representativas diretas. Por quê? A gente escolhe diretamente o nosso representante para presidente. Agora, se no Brasil a gente não escolhesse diretamente nosso presidente, a gente teria uma eleição, uma democracia representativa com eleições indiretas. A gente primeiro escolheria deputados e esses deputados é quem votariam entre eles quem seria o presidente do Brasil. Isso é um tipo de eleição indireta. Primeiro a gente escolhe um grupo e esse grupo é quem vai votar, quem vai comandar. O Brasil já passou por esse momento 2 vezes. 2 vezes? Não, uma vez só, perdão. 2 vezes, perdão. Uma foi em 1961, quando estava na época do João Goulart, que aí teve eleições para primeiro-ministro, e depois passou quando foi no fim da ditadura militar, quando o parlamento votou e elegeu como presidente do Brasil primeiro presidente do Brasil pós-ditadura, o Tancredo Neves, que nem chegou a assumir e morreu antes. Então, o Brasil já passou por 2 processos eleitorais indiretos, tá? 2 processos. Então, a democracia representativa, a gente escolhe os nossos representantes, mas há a possibilidade de a gente não escolher de forma direta esse representante. A gente pode escolher de forma indireta, sendo que nessas eleições indiretas, quem escolhe são os políticos, não somos nós. Beleza até aqui, gente? Deu para entender essa ideia ou não? Tranquilo? Podemos passar para o último aqui? Tá? E aí, vamos lá. Seguinte. Agora, o último aqui é a democracia semidireta. Vamos pensar aqui na democracia semidireta.
tá? Essa democracia, ela é utilizada em alguns processos na democracia representativa. Tá? Então, a gente não vai ver esse modelo na democracia direta, mas sim na representativa. Ela geralmente é utilizada por questões vitais ou polêmicas, que geram uma forte polêmica na sociedade. Então, por exemplo, nos últimos tempos, a gente vê no Brasil que está tendo uma polêmica em relação ao caso lá da menina, né, do Espírito Santo, que foi abusada por um familiar e aí passou por um processo de aborto, gerou toda aquela polêmica que está acontecendo. No Brasil, tá, é proibido, tá, porém, em alguns casos, como é o da menina, é autorizado. Isso é uma questão que ela divide a sociedade como um todo. Há os que concordam e há os que discordam. Seria possível, vamos colocar, vamos lá, chegou um momento em que temos que resolver isso na sociedade. Como a gente vai resolver isso? Para resolver, o governo, né, o Estado brasileiro, ele pode pedir a participação da sociedade ao tomar esta decisão. Então, vamos votar se vai ser proibido ou não. E aí a população vai às urnas apenas e única e exclusivamente, vamos colocar assim, para votar nesta questão. Tá? Então, quando a população vai, e aí o governo que vai tomar a decisão, como vai ser mais à frente, isso a gente chama de democracia semidireta. Tá? Ou seja, estamos na democracia representativa, porque existem representantes no poder, mas em alguns casos, para algumas coisas, o governo convoca a população para ela ajudar a tomar a decisão. Quando o governo chama a população, tá, para tomar a decisão, tá, para dar as bases da decisão, isso a gente chama de plebiscito. Tá? Então, plebiscito é uma votação antes do governo tomar uma ação. Quando o governo toma uma ação e pergunta se a população concorda com aquilo ou não, a gente chama de um referendo. Tá? Então, basicamente, essa ideia. Então, vamos supor, o governo fez uma política que tem como objetivo terminar com o ensino médio no Brasil. Não vai ter mais ensino médio. E aí, o ensino médio vai ser transformado em alguma coisa e diferente, e ele quer ver como que vai ser mais ou menos isso daí. E aí ele vai lá e faz o quê? Convoca um referendo, porque ele já tomou a decisão e agora ele quer a participação do povo para ver como aquilo ali vai ser feito. Por exemplo, teve a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, como há uma mudança muito grande na educação do país, vai gerar uma mudança muito grande, deveria ocorrer um plebiscito. Um plebiscito. Ou poderia ocorrer, talvez, um referendo. Né? Mas um referendo, o governo já teria tomado a decisão. O ideal é que, geralmente, né, tenha uma participação popular através de plebiscitos, não através de referendos. Por quê? O referendo ele não abre espaço para a população dar a sua participação efetiva. Porque o referendo, a população vai ter que escolher entre duas opções, vamos colocar assim. O governo fez isso, você acha que isso tem que ser feito dessa forma ou dessa forma? Então, as decisões já estão tomadas. O indivíduo que vai ali votar, ele pode não concordar com nenhuma das duas. Né? Já o plebiscito, a população é que vai dar as bases de como aquilo ali vai ser feito. O grande ponto é que o Daniel está colocando aqui, às vezes há um plebiscito, mas é completamente ignorado, porque nem sempre o plebiscito também ele tem que ser seguido. Né? Nem sempre você consegue implementar essas decisões. O plebiscito é mais uma consulta ao povo. Necessariamente aquilo ali se votou vai ser estabelecido. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir implementar o que se buscava.
né? No entanto, há alguns casos que você vai ter que fazer. Por exemplo, quando há uma proposição de leis da iniciativa popular. O que é uma lei através da iniciativa popular? Nós, cidadãos, podemos fazer leis. É super permitido, tá? Obviamente, quando a gente vai fazer uma lei, obviamente, quando vai se criar uma lei, quem cria é o parlamento, os deputados. O presidente pode fazer uma lei através de uma medida provisória, tá? Não tem problema. Ele pode fazer uma medida provisória que vai ser votada, e aí, depois de votada, precisa, obviamente, da participação do parlamento. Então, qualquer lei que o presidente for fazer, o parlamento precisa aprovar. Da mesma forma, quando o parlamento vai lá e faz uma lei, o presidente ele precisa aprovar também, né? Ele pode vetar alguma lei ou não, sendo que a palavra final sempre é do parlamento. Então, se o presidente vetar algum trecho da lei, essa lei volta para o parlamento e aí o parlamento vai falar, pô, beleza, a gente vai aceitar o veto do presidente ou não. Se o parlamento não aceitar o veto do presidente, aí o presidente tem que aceitar aquilo ali. Porque o papel de fazer leis no país é do parlamento, tá? Mas o povo também pode fazer lei. E aí a gente chama isso de lei de iniciativa popular. Você tem lá a parte lá o site do Congresso, onde você pode propor uma lei de iniciativa popular, sendo que para essa lei ser votada pelo parlamento, tá? E ela pode passar por um plebiscito também para ser votada, você precisa de, pelo menos, se não me engano, tem uma série de regras, mas tem que ter pelo menos 1 milhão de assinaturas, tem que ter não sei em quantos estados, né? Tem que ser em pelo menos 3 estados, algo assim. Então, tem uma série de regras para essas leis de iniciativa popular elas funcionarem, tá? Mas existe essa possibilidade. E aí, essa ideia de uma democracia semi-representativa é uma ideia que está muito ligada a essa questão de uma maior participação da sociedade. É justamente esse aspecto. É entender que há uma representatividade, a população ela é representada pelos políticos, é. Ah, mas nem sempre eles representam como a população deseja. Aí é uma outra questão, né? Não cabe a gente entrar aqui nessa questão como um todo. Porém, dentro dessa democracia representativa, em alguns momentos você consulta a população para desejar, para ver e saber o que a população de fato deseja em alguns temas polêmicos, em alguns temas que são vitais à sociedade. Então, por exemplo, não lembro agora quando teve, mas rolou um plebiscito sobre o desarmamento, se a população era a favor ou não do desarmamento. E aí a população votou que era a favor do desarmamento. Então, assim, proibiu-se a utilização de armas de fogo, né? Então, começa a se defender justamente essas ideias. Então, o plebiscito serve para isso. E aí é que está o grande ponto, tá? Quando a gente fala em democracia, a gente tem que retornar um pouquinho a tudo aquilo que a gente estava falando na semana passada. Porque, geralmente, quando a gente fala em democracia, geralmente a gente vai associar a democracia com voto. Voto. Então, as pessoas acham que democracia é só o ato de votar. E, na realidade, não. Na realidade, não é ato de votar. Por que eu estou falando isso? Porque a democracia é muito mais ampla que isso. É uma democracia que ela exige, né, que a população participe da gestão política. E aí eu pego um exemplo aqui para vocês. Alguém sabe me dizer como que foi o golpe que o Hitler chegou ao poder na Alemanha? Alguém sabe me dizer? Se quiser falar, né, através de áudio, pode falar, no microfone, não tem problema nenhum. Mas alguém sabe me explicar como foi o golpe que o Hitler deu ao chegar ao poder na Alemanha ou não? Pensa aí, enquanto eu tomo aqui minha água rapidinho. Ninguém? Ninguém sabe? Como é que foi? Fala aí para mim então, já que sabe. Espera aí, estou escrevendo aqui. Ele entrou como chanceler. Mas foi golpe? É assim que foi o golpe dele?
Quando o primeiro-ministro morreu, quando o primeiro-ministro morreu, aí ele deu o golpe. É isso. Tá. E o regime do Hitler, o regime nazista, foi um regime autoritário? Foi um regime ditatorial, democrático? Foi o quê? Quando o primeiro-ministro morreu, juntou o cargo de chanceler com o primeiro-ministro. Né? Então, o golpe do Hitler ocorreu quando, na realidade, era o presidente, né? Não era nem primeiro-ministro, era o presidente, era o Hindenburg. Quando o Hindenburg morreu, né? O chefe, o comandante, o governante da Alemanha, ele juntou o cargo de chanceler com o do primeiro-ministro e aí deu o golpe, né? E aí subiu ao poder assim. Então, foi um golpe. Baseado nisso, foi um golpe, então. Né? E o regime dele foi autoritário ou não? Foi democrático ou não? E aí, alguém sabe dizer se o regime nazista foi uma ditadura, se foi um regime democrático e por aí vai? Ou não? Sei lá. E aí, baseado nisso, foi um regime autoritário, ditatorial. Mas, baseado em tudo isso, eu disser para vocês que, na realidade, o Hitler não deu um golpe. Em nenhum momento o Hitler deu um golpe para chegar ao poder. O Hitler chegou ao poder através do voto, através da população. E aí foi na semana passada, não lembro agora a data certinho, né? Se não me engano foi dia 19. No dia 19 de agosto de 1934, o Hitler, de fato, uniu os cargos de chanceler e presidente da Alemanha. Ele uniu os cargos, sem dúvida, mas não foi através de golpe, foi através de um plebiscito, através da população. Ele convocou a população a votar para saber se eles concordavam, se a população concordava em unir os cargos de chanceler e presidente da Alemanha. E a população votou e concordou. E aí, a partir disso, o Hitler se tornou o chefe supremo da Alemanha. Por que eu estou colocando isso? Porque a democracia é um regime tão bom, tão bom, que ela acaba, por vezes, permitindo que processos como esse venham a acontecer. Então, pessoas que se utilizam da democracia para acabar com a democracia. Então, Hitler utilizou dos trâmites democráticos para levar a democracia ao seu fim na Alemanha. Então, com o voto da população, ele fez. E aí, por que eu estou colocando isso? Porque na aula que vem, a gente vai falar sobre autoritarismo, a gente vai falar sobre regimes autoritários. E os regimes autoritários, eles, por vezes, se utilizam da democracia para chegarem ao poder, para conseguirem se estabelecer. E aí, existem muitos regimes autoritários que têm eleições, E muitos desses regimes não são democráticos por conta de eleição. Eleição é só uma parte do processo democrático como um todo. Eu vou pegar um exemplo muito atual aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo o jornal, essas coisas como um todo. Na Europa, está acontecendo uma onda de manifestações em Belarus, é um país da Europa, Belarus, no qual, semana retrasada, mas há um mês, no máximo, ocorreu eleições presidenciais. E nessas eleições presidenciais, o cara que já governa Belarus há 26 anos, que é o Lukashenko, ele foi eleito mais uma vez. Ele foi eleito mais uma vez, dessa vez com 80 e poucos % dos votos. E a opositora dele era uma dona de casa, né? E por que eu estou falando que era uma dona de casa? Porque ela não ia concorrer às eleições. Quem ia concorrer às eleições era o marido dela contra o Lukashenko, sendo que o marido dela sofreu um atentado, né? Se não me engano, foi envenenado ou algo do tipo. E aí ela resolveu assumir, né, na disputa eleitoral no lugar do marido. E aí mesmo todo mundo, com muita gente concordando com ela, as eleições tiveram como resultado 85%, 80 e poucos % dos votos para o Lukashenko, que foi reeleito presidente. Ele está sendo chamado na Europa do último ditador da Europa. E aí, olha lá, teve eleições. Então, teve democracia? Não necessariamente. Às vezes, regimes autoritários
se utilizam de eleições, né, de várias características da democracia para implementar o autoritarismo, como está acontecendo lá com o Lukashenko, né? Então, as eleições foram marcadas por fraudes, uma série de coisas, mas ele está porque está falando que, né, lá é uma democracia, que as eleições foram justas. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. Então, lá ele tem um controle de todo o Estado, né? Ele consegue controlar as eleições, e aí essas eleições, de certa forma, passam um ar de que foi justo, que foi legal, que a população que votou nele, essas coisas como um todo. E aí o Lukashenko é um dos piores governos do mundo, né? Assim, é um governo que está tendo diversos, seja um dos únicos países do mundo que não teve pandemia, né? Não teve pandemia, porque ele falou que lá não existia isso, né? Que o vírus nunca chegou lá, tal. Então lá nunca teve isolamento social, nunca teve quarentena, nem nada. Durante a pandemia ele fez é, vários, é, ele fez vários eventos militares com aglomerações absurdas, com aglomerações inclusive de ex-militares que combateram na Segunda Guerra, que já estão aí com 90 anos, então eles estavam lá. Então, assim, lá é nesse nível. E a imagem que ele passa é de um regime democrático. Mas quando a gente vai entender, quando a gente vai ver de fato, a gente observa que aquilo ali é uma ditadura. Por quê? Para a gente entender se um sistema é democrático ou autoritário, necessariamente a gente precisa de tudo aquilo que eu falei com vocês. A gente precisa daquela ideia de entender como funcionam as instituições legais, as instituições legítimas com o comportamento na sociedade. A gente precisa ver como isso funciona na prática, beleza? E é isso que a gente vai ver na semana que vem, quando a gente começar a falar sobre regimes autoritários. Deu para entender o que a gente trabalhou hoje, galera, ou não? Tá? Essa imagem também já está lá na parte do Google Drive. E aí, como história, hoje eu vou mandar para vocês já o link, né? Vou colocar no Escola Web da aula gravada. Beleza, galerinha? Então, por hoje é só, tá? Já já eu coloco tudo lá no Escola Web. E aí a gente se vê na semana que vem. Tudo bem? Se cuidem, continuem se cuidando. Uma boa semana e um bom fim de semana para todos vocês. Valeu, um abração, beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente.